Vamos tratar aqui nessa aula sobre dilatação volumétrica dos sólidos. Já vimos a dilatação linear e a dilatação superficial dos sólidos. Agora vamos ver a dilatação volumétrica dos sólidos. A figura mostra aqui um cubo, nos dá a ideia de um cubo. E digamos que esse cubo tenha sido submetido a uma fonte de calor, aumentando a sua temperatura de um ΔT. Da maneira similar, como tratamos dilatação linear e dilatação superficial, nós temos que a dilatação volumétrica de um sólido, ela vai ser, então o ΔV, que eu vou chamar de dilatação volumétrica, ele vai ser proporcional ao volume inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrico, que é esse gama aqui, vezes a variação da temperatura. Ou seja, a variação do volume vai ser proporcional ao volume inicial e a variação da temperatura. E, conforme foi dito anteriormente, o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial, está aqui, linear, superficial e volumétrico. Ele é específico para cada tipo de material. Então, se eu estiver falando de ferro, eu tenho que analisar o coeficiente de dilatação linear do ferro, coeficiente de dilatação superficial do ferro, coeficiente de dilatação volumétrica do ferro. Bom, então, pensando aqui num cubo, a variação de seu volume é dada por essa expressão. Vamos pegar o mesmo caso já tratado na dilatação linear e superficial. Vamos pensar aqui no caso do alumínio. Então, no caso do alumínio, nós vimos que o alfa é 2,4 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. Naquela aula também a gente viu que o beta para o alumínio é o dobro do alfa, ou seja, 4,8 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. Então, de maneira similar, eu não estou demonstrando aqui, mas eu vou lançar uma aula com esta demonstração. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico, ele é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, no caso do alumínio, nós vamos ter 7,2 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui num cubo, um sólido, um formato de um cubo, cuja base é de 4 metros por 4 metros e a altura também 4 metros. Então, se nós quisermos calcular o volume inicial, então vamos pensar no problema. Temos um sólido em formato de um cubo, cujos os lados sejam de 4 metros. Portanto, qual é o volume inicial desse cubo? É de 4 vezes 4 vezes 4, expresso em metros cúbicos. Então, esse volume inicial será de 64 metros cúbicos. Supor que inicialmente ele esteja a uma temperatura de 27 graus. Uma fonte de calor tenha sido aplicada a ele e ele tenha atingido uma temperatura final de 77 graus Celsius. Pergunta: qual é a variação do volume dele quando ocorre esta variação de temperatura?
Então, simples, basta que nós façamos a seguinte conta. ΔV vai ser igual a V0 vezes alfa vezes ΔT. Então, qual que é o valor de V0? V0, 64 metros cúbicos. Gama, 7,2, estava errado aqui, ó. 7,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura? A variação de temperatura é T final menos T inicial. 7 vai nos levar a 50 Celsius. Então, esse é o ΔT. Então, aqui, 50 Celsius. Depois dessa conta resolvida, nós vamos ter um resultado de, multiplicando aqui, 64 por 72, 64 vezes 7,2 vezes 50, vai dar 5.760 vezes 10 a menos 5, unidade metros cúbicos. 5 negativo vai pedir para vírgula caminhar 5 casas decimais. Então, nós 5 casas decimais para a esquerda. Então, ΔV vai ser 0,0576 metros cúbicos. Isto é a variação do volume quando o sólido tem a sua temperatura variada de 27 graus para 77 graus. E qual é o volume final, ou seja, o volume na temperatura de 77? Ele aumentou o volume. E qual é esse volume? Ele foi para que volume? Então é só lembrarmos que ΔV é V final menos V inicial. Portanto, V final é o V inicial mais o ΔV. E, portanto, teremos V0 é de 64 metros cúbicos e o ΔV é 0,0576 metros cúbicos, o que vai levar ao resultado de 64,0576 metros cúbicos. Isso é o volume do sólido à temperatura de 77 graus Celsius.